Vamos ver isso aqui. Aê, moleque! E aí, tudo beleza? Bom, esse é o primeiro vídeo da série Fundamentos da Fotografia. Essa série é uma série de 4 vídeos, sendo que o primeiro vídeo é sobre as objetivas. O segundo vídeo, eu acho que é a abertura do diafragma. O terceiro é sobre a velocidade do obturador e o quarto é sobre o ISO, é isso mesmo, ISO. A primeira coisa importante a se dizer é que objetiva e lente não é a mesma coisa, mas a gente chama como se fosse a mesma coisa. A objetiva, ela é composta por vários elementos dentro dela. Esses elementos são lentes. Então, uma objetiva é uma composição de várias lentes para diminuir a aberração e um monte de outras coisas. Mas enfim, isso não é o problema. Quando eu falar objetiva ou lente, vai ser a mesma coisa. Se não for a mesma coisa, eu aviso, tá bom? Existem 2 tipos de lentes. Aqueles elementos que ficam dentro da objetiva, tá? Agora eu estou falando de lente real, oficial mesmo. São elas as convergentes ou positivas, que dirigem os raios de luz para um ponto central, e as divergentes ou negativas, que pegam e desviam esses raios de luz de um ponto central para um ângulo mais aberto. Existem 3 tipos de objetivas. Três tipos. O primeiro tipo é a grande angular. Ela vai de 35 milímetros ou menos. As normais, que são de 35 milímetros a 55 milímetros, e as teleobjetivas, que são de 55 milímetros para cima. O céu é o limite. Essa medida em milímetros é o que a gente chama de distância focal. Deixa eu ver se eu tenho alguma lente aqui. Não tenho. Tem. Não, deixa eu pegar essa, que essa é mais legal. A distância focal, ela é medida em milímetros, tá? Toda lente tem. É essa daqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí. Ai, deixa eu virar assim. Peraí. Tá vendo? Canon lens, tarará, é f 35 milímetros. 35 milímetros, isso, é isso. É esse 35 aí, isso aqui é uma lente 35 milímetros. Essa é a distância focal dela. E o que é a distância focal? A distância focal, ela é a distância entre o ponto focal e o sensor da lente. Quanto de distância tem desse ponto ao sensor? Cada lente vai ter um. Isso tem grandes consequências, cara, grandes consequências. Se o valor da distância focal for menor, maior é o campo de visão da objetiva. Se o valor da distância focal for maior, menor será o campo de visão. Bom, nessas imagens a gente pode notar a mudança de distância focal feitas de um ponto fixo em tripé. O ângulo de visão ele fica mais estreito conforme a distância focal aumenta. Aumenta também o detalhe da imagem e a impressão de se estar mais próximo do tema fotografado. Portanto, um dos efeitos da distância focal é a alteração do enquadramento. Ó. Aqui no caso é importante lembrar também que existem lentes zoom e lentes fixas, né? Essas lentes fixas, elas possuem uma distância focal fixa e a lente zoom possui uma distância focal variável. Deixa eu ver se eu tenho uma lente de distância focal variável aqui. Espera aí. Essa é uma 35 milímetros, né? Você pode ver que a distância focal dela é 35 milímetros, ó. E essa daqui é uma lente zoom que é
18-200, ó. Ela vai de 18 milímetros a 200 milímetros. Basicamente é isso. Uma outra coisa importante é saber que o tamanho do sensor, ele afeta sim a distância focal. E por que ele afeta a porra da distância focal? Bom, para explicar essa alteração de distância focal por causa do tamanho do sensor, eu vou considerar os dois sensores mais comuns, tá? Tem outros tamanhos aí, mas vamos considerar o full frame, que é o equivalente ao 35 milímetros, que é como se fosse um negativo de filme antigo. Esse aqui, ó, este daqui, tá? Isso. Vou considerar esses dois, o sensor full frame e o APS, que é um pouco menor do que o full frame. Qual a relação desses dois? Por eles serem menores, ocorre um fator de corte, ou crop factor. Crop factor. Chique demais, né? E como funciona esse corte? Como funciona esse fator de corte, hein? Como funciona isso? Bom, as câmeras elas vão trabalhar do mesmo jeito, né? Independente do tamanho do sensor. Elas vão enviar através de uma lente uma imagem circular para o sensor. A imagem que chega pela lente, ela chega ao sensor circular. O sensor, ele é retangular, tá? Ele tem um formato retangular. Então é como se você pegasse um círculo e enfiasse um quadrado dentro dele. No full frame, esse retângulo ele vai ocupar um espaço do círculo da imagem maior. E no APS, que é o sensor menor, esse espaço que ele ocupa é um pouco menor, então sobra mais imagem nas bordas do círculo. E aí, quando sobra mais espaço nas bordas do círculo, a gente pode considerar que a distância focal ela fica maior, né? Ela aumenta um pouco, porque tem um corte, né? Geralmente o fator de corte de um sensor full frame para um APS, pelo menos nas lentes Canon, né? Eu não sei as outras como é que da proporção de 1,6 vezes, né? Então, assim, se você tem uma lente de 50 milímetros, se você colocar ela numa câmera que tem um sensor APS, ela vai se comportar com a distância focal de 80 milímetros, né, que é 50 vezes 1,6. Com esse fator de corte, essa lente 50 numa câmera de sensor APS, ela se comportando como uma lente 80 milímetros, você tem uma aproximação maior da imagem, mas não é bem uma aproximação, né? Ela faz esse corte. E é importante também dizer que ela mantém as mesmas características de 50 milímetros, ela não muda a característica dela. Então, as aberrações são as mesmas, as distorções são as mesmas, profundidade de campo, tudo é a mesma coisa. Se você colocar uma 50 milímetros no sensor APS, ela vai se manter com características de 50 milímetros. O que muda é que a imagem vai ocupar um espaço menor nesse sensor, porque ele é menor. João Paulo, e por que eu tenho que escolher uma objetiva para tirar uma foto? Que é essa, cara? Não precisa, pega o celular lá e tiro, né? Bom, não é bem assim. Escolher o tipo de objetiva que você vai usar para tirar uma foto é muito importante, porque ela pode alterar consideravelmente a sua história. Lembre-se que a fotografia ela não é uma representação do real, hein? A gente pode criar algumas coisinhas aí, criar umas mentirinhas por aí, tá? Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar coisa que muita gente queria que acontecesse, hein? Como que eu posso mudar uma história mudando uma objetiva? Tudo se resume à alteração da perspectiva.
Cada distância focal tem a sua característica de perspectiva. Cada uma tem a sua. Cada um com seu cada qual aqui. Mas o que diabos é perspectiva? Não faço a mínima ideia, né? Eu acho que eu também não, hein? Vou ler para não falar besteira. A perspectiva é a união de informações sobre escala, profundidade e relações espaciais entre as partes de uma cena. Tanto o nosso olho quanto as lentes das câmeras captam essas informações por meio dos raios de luz refletidos. E a diferença entre o olho e uma lente é que as lentes podem ser alteradas e assim podem ser alteradas as perspectivas também. Então você tem diferentes perspectivas numa câmera, no olho não. Tá, e quais são os efeitos em cada uma desses tipos de objetivas, né? Bom, na grande angular, ela é uma lente que tende a distorcer as bordas, né? Então as linhas retas no quadro, quando ele está nas bordas, elas vão ficar um pouco distorcidas, né? Então elas ficam meio estufadas para fora, assim. As grandes angulares, elas têm a propriedade de exagerar na profundidade, né? Então, se você tem uma profundidade assim, você coloca uma grande angular, ela vai parecer maior. E isso vai fazer que quando o personagem que você está filmando caminha em direção à câmera, ele percorra uma distância que parece ser maior mais rapidamente, né? Porque na verdade ela não é maior, ela só tem essa aparência de ser maior, né? Porque a grande angular faz isso. Outra característica dela é ter uma profundidade de campo grande, né? Mas que diabos é profundidade de campo, cara? Bom, eu vou explicar isso no vídeo sobre a abertura do diafragma. Eu vou explicar isso melhor, o que é profundidade de campo. Mas assim, entenda que quanto maior a profundidade de campo, mais planos da sua imagem vão estar em foco. É basicamente isso que você tem que saber. Então, se a profundidade de campo é grande, você tem mais planos da fotografia ou do vídeo em foco, tá bom? Nessa cena de Cidadão Kane de 1941, do diretor Orson Welles, há 3 planos diferentes e todos eles estão nítidos na cena. Todos os planos estão simultaneamente em foco com a ajuda da grande angular. É claro que ele usou luz pra caramba também, usou uma abertura, mas isso eu vou discutir depois também, tá? Mas ele usou uma grande angular para fazer essa cena. No primeiro plano, dentro de casa, a mãe de Kane assina os documentos que comprovam a perda dos direitos maternos, passando seu filho aos cuidados de um banco. No plano intermediário, seu marido assiste a cena irritado. E no terceiro plano, do lado de fora, Kane brinca na neve completamente excluído da decisão. Por meio da grande angular e uma grande profundidade de campo, a cena consegue colocar uma situação de embate na qual os personagens se posicionam simultaneamente na cena. À direita, em primeiro plano, a mãe toma decisão. Em segundo plano, à esquerda, o pai impotente só reclama. E no terceiro plano, ao fundo e no centro da imagem, está Kane, que é o motivo desse embate alheio a tudo que está acontecendo e que vai mudar a vida dele, né? A olho de peixe, ou fish eye. A olho de peixe, ela é uma grande angular exagerada. Geralmente, a olho de peixe, ela tem um ângulo de visão de 180 graus. Ela cria uma distorção super grande, as bordas ficam exageradamente abauladas, né? Quanto mais você aproxima a lente do objeto fotografado, mais você distorce. Quanto mais você colocar ele nas bordas, mais distorcido fica. Essa é uma lente que ela é usada para criar uns estranhamentos, né? Umas alterações de realidade. Tem alguns filmes que usam, mas eu não posso colocar aqui porque vai dar ruim no YouTube. A lente normal ou padrão. Uma lente normal para o formato full frame é a 50mm. Essa lente evita distorções de perspectiva perceptíveis, ou seja, as linhas vão estar todas retas, né? Vai estar tudo bem reto, não é igual a grande angular que está
tudo distorcido, abaulado, bizarro. Bizarro, é isso mesmo, bizarro, é a grande angular. Numa lente normal, os planos também eles não parecem esticados como numa grande angular e nem espremidos como numa teleobjetiva. Ela é a lente que mais se aproxima da visão do olho humano. A teleobjetiva, a lente teleobjetiva, ela tem características opostas às grandes angulares, né? Porque ela aproxima o espectador de objetos que estão distantes. Sua profundidade de campo é reduzida, então você terá menos planos de foco do que numa grande angular. Mas o mais legal da teleobjetiva, o mais foda, é que ela tem a propriedade de achatar os planos, cara. E isso dá para fazer muita coisa legal. Dá para fazer muita coisa legal e contar muita mentira por aí com uma teleobjetiva. É muito massa. Eu vou mostrar o uso de teleobjetiva em 2 filmes e 2 fotos para vocês entenderem o uso de uma câmera tele. Opa, peraí que saí de foco aqui. Aí. Para vocês verem o uso de uma teleobjetiva. Como é que faz e como que ela muda essa perspectiva, né? A primeira característica da teleobjetiva é que ela altera, ela afeta o movimento dos personagens. Por achatar os planos, uma distância muito grande parece que é menor. Então, quando o personagem está caminhando em direção à câmera, parece que ele não sai do lugar. Esse recurso foi utilizado no filme A Primeira Noite de um Homem, de 1967, do diretor Mike Nichols. Na cena final do filme, o personagem interpretado por Dustin Hoffman corre para a igreja onde sua namorada está prestes a casar. A lente teleobjetiva faz com que o avanço do personagem na direção da câmera pareça inútil, ele parece que não está saindo do lugar. Num outro filme, muito legal também, eu não sei pronunciar o nome desse filme, tá? É impossível, eu vou colocar na tela aí, vocês se virem. Mas ele tem um nome esquisito e um nome em português que é Uma Vida Fora de Controle. Ele é de 1982, do diretor Godfrey Reggio. Nesse filme, que é um documentário, um aeroporto é filmado de uma longa distância e o uso de uma teleobjetiva dá a impressão de que o avião está aterrissando na avenida junto aos carros, porque a teleobjetiva cria essa massa sólida de espaço, né? Ela cria uma imagem que representa essa falta de equilíbrio, essa falta de controle que está presente no título do filme. Bom, já na fotografia, eu vou mostrar esses 2 exemplos de uso de teleobjetiva na construção de uma imagem e uma história que são muito legais. As 2 são ganhadoras de prêmios, cara. As 2. A primeira é uma imagem da Dilma Rousseff feita pelo fotógrafo Wilton de Souza Jr. Eu acho que ele é da agência Estado e a foto foi tirada em 2011. Esse registro feito pelo Wilton foi feito durante a cerimônia de entrega de espadins a cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras, dias depois que a Dilma perdeu seu 5º ministro em 8 meses de governo. 4 deles envolvidos em acusações de corrupção. Corrupção, cara. Essa imagem, ela foi vencedora do Prêmio Internacional de Jornalismo Rei da Espanha, na categoria Fotografia, e foi tirada com uma lente teleobjetiva para que os planos fossem achatados e assim tivesse a ilusão de que a Dilma estivesse sendo espetada por uma espada, né? Acho que muita gente queria que isso acontecesse, viu? Mas não aconteceu, é uma ilusão. Outra imagem ganhadora de prêmio e também foi usada uma teleobjetiva é a imagem de Kevin Carter, foi feita no Sudão em 1993. Essa ganhou o prêmio Pulitzer e rendeu a vida do cara também. Nessa foto, um abutre espreita uma criança visivelmente desnutrida, parecendo aguardar o melhor momento para atacá-la. Vai comer a criança mesmo, né? Essa foto rendeu o Pulitzer ao Kevin Carter e junto com o prêmio vieram umas discussões sobre os limites do trabalho do fotógrafo e o que ele deveria ter feito para ajudar a criança. Ele estava lá, ele tirou a foto e não fez nada. É claro que se vocês observarem a foto, vocês vão ver que a criança está com uma pulseirinha branca.
o que era sinal que ela já tinha passado por uma triagem em algum posto de acolhimento, né, de refugiados, alguma coisa assim. E inclusive a criança não morreu, encontraram ela depois de velha. Na época ele colocou o nome da foto, uma criança, uma menina, não sei o que, mas na verdade não era uma menina, era um menino. Mas o importante é que depois de um tempo, né, sofrendo todas essas pressões, né, e tendo visto todo tipo de atrocidades aí em guerras e tudo mais, o Kevin Carter ele se suicidou, né? Dizem que por causa dessa foto, principalmente. Bom, para quem quiser saber mais sobre Kevin Carter, tem um filme muito legal, chama The Bang Bang Club, alguma coisa assim. Em PTBR, ele chama Repórteres de Guerra. E é um filme que mostra esse grupo de fotógrafos, né, que se intitulavam The Bang Bang Club, cobrindo guerras. E inclusive tem uma cena que mostra o momento que o Kevin Carter faz o clique da criança com o abutre. É bem legal, assistam. Bom, é isso. Essa é a primeira parte da série de 4 vídeos dos fundamentos da fotografia. Falamos da objetiva, agora vamos falar nos próximos da abertura do diafragma, da velocidade do obturador e do ISO. Valeu!